Oi, gente, eu sou o professor Caires Braga e nesse vídeo eu vou dar continuidade à resolução de questões a respeito de tabela periódica. Na questão anterior, nós abordamos elementos químicos que terminam suas configurações eletrônicas em S e em P, que são os elementos representativos. Falamos sobre como que determina o período e como determina-se a família a qual pertence um elemento químico. Nessa segunda questão, eu vou falar sobre elementos químicos que terminam suas distribuições eletrônicas em subníveis D e F, que são os elementos chamados elementos de transição. Vamos para a segunda questão. A questão de número 2 diz assim: os átomos podem terminar suas distribuições eletrônicas em subníveis S, P, D ou F. Sobre átomos que terminam suas distribuições em D ou F, assinale o item correto. Letra A. Um átomo cujo número atômico é 21 pertence à família 13 ou família do boro. Para você determinar se esse item está correto, você vai ter que fazer a distribuição eletrônica do elemento, que no caso é o escândio, com o número atômico 21. A distribuição eletrônica fica da seguinte forma: escândio com número atômico 21 vai terminar sua distribuição eletrônica em 3D1. Vejam que fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d1. Portanto, nós teremos um elemento que termina em 3d1. Como que nós vamos saber qual é a família a que pertence esse elemento? Nós vamos determinar com base nessa tabela que eu estou mostrando para vocês. Se a distribuição terminar em D1, esse elemento vai pertencer ao grupo 3. Se terminar em D2, ao grupo 4. Em D3, pertencerá ao grupo 5. Em D4, ao grupo 6. D5, grupo 7. D6, grupo ou família 8. D7, família 9. D8, família 10. D9, família 11 e D10, família 12. Veja que a distribuição terminou em D1, portanto, nós vamos determinar que o grupo a que pertence esse elemento é o grupo 3. Terminando em D1, grupo 3. O item A está errado. Vamos para o item B. O titânio, com número atômico 22, pertence ao terceiro período da tabela periódica. Novamente, vamos fazer a distribuição eletrônica do titânio com o número atômico 22, ficando 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Vejam que a distribuição eletrônica do titânio termina em 3d2. Por esse motivo, novamente observando lá na nossa tabela, quando termina em D2, esse elemento está no grupo ou família 4 da tabela periódica. Além de estar no grupo 4, o titânio está no quarto período da tabela periódica. Como é que você vai saber qual é o período? Pelo maior número da distribuição eletrônica. Então, nós vamos ter 4s2, maior número quântico principal, maior número da distribuição eletrônica, então é o período. Está no quarto período e família 4. O item B também está errado. Vamos para a letra C, que diz o seguinte: o ferro, com número atômico 26, pertence à família 8 e está no terceiro período da tabela periódica. A distribuição eletrônica do ferro termina em 3d6. Ele está, pela nossa tabela, D6, ele vai estar na família 8 e ele está no quarto período da tabela periódica. Esse item será um item falso, porque o ferro não está no terceiro período da tabela, está no quarto período. Vamos para a letra D da questão, que nos diz o seguinte: o ferro pertence à família 8 e está no quarto período da tabela periódica. Fazendo a distribuição eletrônica do ferro, nós vamos perceber o seguinte: ele tem número atômico 26 e terá 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Termina a distribuição eletrônica em 3d6, portanto, é um elemento da família 8, e o seu maior número é o 4s2. Esse elemento pertence ao quarto período da tabela periódica. Podemos conferir aqui pela terminação 3d6, d6, grupo 8, portanto, vamos dizer que a família ou grupo do ferro é o grupo 8 e que o período é o quarto período.
Por esse motivo, o item correto é a letra D. Espero que você tenha gostado da resolução dessa segunda questão. Um forte abraço e até o próximo vídeo.